estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. O tema de hoje é o espelho da palavra. Você sabe o que é um espelho? O espelho da palavra. Vamos rapidamente para o Evangelho. Não vamos para as Escrituras ou para a história, nem para o Evangelho da circuncisão. Vamos ao Evangelho de Paulo, o Evangelho da incircuncisão. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, ele diz no versículo 12, vejam o que o apóstolo diz lá. Quando temos tudo, dizemos ao nosso Pai Deus, Abba Pai. No versículo 12 ele diz, agora vemos por espelho, como ele diz, agora o quê? Agora vemos claramente pelo espelho. Como? Obscuramente. Mas então veremos cara a cara. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como fui conhecido. Observem o apóstolo Paulo. Em sua manifestação como apóstolo, ele diz: irmão, olhe para mim, esta revelação, este fundamento que escrevo, eu a vejo como em um espelho, eu o vejo obscuramente. Apóstolo, então o apóstolo não o viu claramente? Não, o apóstolo viu o alicerce que ele lançou e disse: veja, eu o vejo como em um espelho, obscuramente. E por que ele diz obscuramente? Porque os espelhos de antigamente eram escuros. Os espelhos de hoje ainda não haviam sido inventados. Eles eram de metais brilhantes. Eles brilhavam o máximo que podiam para serem vistos. Mas o que se via? A escuridão. E assim, na manifestação de Paulo, embora Paulo fosse o homem que Deus escolheu para lançar o alicerce, ele o viu meio escuro. Ele mesmo viu a escuridão. Ele não via claramente, mas via na escuridão e disse: vejam, pois agora vemos em trevas. Agora chegará um momento em que tudo ficará claro. E você sabe o que eu pensei? Que o momento em que tudo seria visto claramente seria quando eu fosse para o céu. Lá, eu achava que quando você morresse você veria claramente. Não, Paulo diz que há um momento na história em que o Evangelho é manifestado, que ele seria visto claramente. Portanto, o fundamento, o espelho daqueles dias. É por isso que Paulo, desculpe-me, você se lembra quando Pedro disse: irmão, as coisas que Deus revelou a Paulo, algumas delas são difíceis de entender? Pedro não disse isso? Bem, tenho certeza que sim. Para Pedro elas eram difíceis, para Paulo eram obscuras. Imagine para Pedro. Pedro as achou difíceis e por isso disse o que algumas pessoas distorcem. Ele era um dos que distorciam, certamente aquele que não entende, distorce. E até mesmo Paulo viu isso, ele viu isso obscuro. De fato, os apóstolos da circuncisão, os apóstolos de Jesus de Nazaré, não o viam claramente. Bem, foi Paulo e ele viu a escuridão, imagine os apóstolos. Se Paulo viu a escuridão, como os apóstolos a veriam? Preto, eles não viam nada. Imagine, sim, Apolo, que era um semeador, alguns dos amigos de Paulo tiveram que ir ajudá-lo, mostrar-lhe o caminho. Priscila e Áquila lhe disseram: venha cá, Apolo. Agora, se os apóstolos não entenderam, Paulo viu a escuridão como Apolo a viu? Muito escuro. Ninguém viu o fundamento claro. Sabe por quê? Porque não estava claro. Então Paulo o compara a um espelho daquela época. E por que não estava claro? Não podia ser claro, porque a questão limítrofe da
mudança do convênio era muito forte. Acho que lá no Texas, há uma questão de fronteira. E então o que acontece? Que na mudança do pacto, Moisés estava tão impregnado na mente do povo que Paulo via seu fundamento como obscuro. Imagine como os outros o viam. Estava na escuridão, as pessoas estavam nas trevas, as pessoas continuavam falando como Moisés, os apóstolos continuavam se misturando como Moisés, todos eram uma mistura de convênios, como o cara da internet nos escreveu, que o que ele vê é uma mistura de pactos, o judaísmo misturado com o gentileísmo, e as pessoas veem como? De forma sombria. Bem, há muitos anos, quando eu estava no sistema, eu via a escuridão. Por que somos criticados? Porque aqueles que nos interpretam estão nas trevas. Eles estão na escuridão. Uma pessoa que não tem véu, que é clara, quando me ouve diz, era isso que eu estava procurando. Mas o que acontece é que a escuridão, você não vê o que ele diz o apóstolo Paulo, diz Paulo. Preste atenção em mim, eu falo específica e biblicamente. Então, se alguém me confrontar, por que você acha que nenhum pastor pode me confrontar? Porque para me confrontar você tem que ter uma Bíblia? Ou é fácil dizer que há um falso por aí? Cuidado com essa falsa doutrina, mas tente com a Bíblia. Eles não têm, eles não conhecem a Bíblia. Como vão provar isso para mim? Eles apenas criam cortinas de fumaça. Você sabe o que é uma cortina de fumaça? Dizem, tenha cuidado, geram medo. Coitados, já lhes foi causado tanto dano. E então, agora que a verdade vem à tona, eles dizem, tenha cuidado. Ei, isso é como quando eu estava no catolicismo. Havia uma senhora evangélica que falou comigo. E então minha mãe, ignorante, imagine, ela me disse, olhe, tenha cuidado com aquela velha, ela é do demônio. Mas essa senhora me falou da Bíblia que eu nunca tinha lido na vida. É verdade que ela me levou a um legalismo que quase me matou, mas mesmo que fosse, ela me deu um empurrãozinho. Não foi? Se nada mais, ela me apresentou a Bíblia e eu entrei no pentecostalismo e depois tentei outras doutrinas, mas eu ainda estava cego. Sabe por quê? Porque Paulo disse, o Deus desta época, não da época vindoura, o Deus desta época, quando Paulo estava falando em seu tempo, naquela época, o Deus daquela época era Moisés. Moisés cegou seu entendimento, porque a lei cega. Os mandamentos causam cegueira e não permitem que você veja claramente. Há muitas pessoas que nos ouvem e que não pensam. Suas mentes são como um carro que está parado em uma garagem há 10 anos sem dar partida. O motor trava e quando eles vão dar a partida, bum, ele quebra. Mas nem todos os que ouvem e nem todos os que nos ouvem têm o carro, ou a mente trancada por 10 ou 15 anos. Há pessoas que pensam e dizem, não gosto disso, achei que havia algo melhor. E chega um momento em que elas nos ouvem, veja. Ei, deixe-me lhe dizer por quê. Porque nosso espelho é claro. Você sabe o que Paulo disse? Vejam, vamos ler bem ali, no 12º capítulo da primeira carta, capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios. Vejam o que diz, versículo 8. O amor nunca deixa de ser, mas as profecias se acabarão, e cessarão as línguas, e a ciência acabará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o perfeito, então o que é? Em parte se acabará. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, julgava como menino, mas quando já fui homem, deixei o que era de menino. O apóstolo diz, quando vier o que é perfeito. Agora o que é perfeito para o apóstolo. Alguém pode dizer, bem, o perfeito é quando Cristo aparece e leva a igreja para o céu. Não, não é disso que Paulo estava falando. Paulo diz, quando o perfeito vier, o que é o perfeito? A trombeta final. Ele disse, veja, na última trombeta tudo ficará claro, porque ela terá um som claro. A trombeta soará, sim, ela soará. E então o que acontece? O apóstolo Paulo andava por aí com um espelho de metal brilhante e via a escuridão, mas eles não me deram um de metal.
Eles me deram, veja, eles me deram um espelho moderno. Você usa um desses espelhos modernos que tem até luzes. E você pode até ver seus poros. Você pode ver seus poros em detalhes, não pode? Bem, Paulo, veja, Paulo profetizou sobre mim e ele disse, quando o outro vier, ele vai deixar tudo claro para você, porque o próprio Paulo não estava claro, ele via tudo escuro. Embora Paulo tenha escrito o fundamento, havia muitas coisas que ele não conseguia explicar. Você não vê que a influência de Moisés era muito forte? O que Paulo fez foi deixar tudo escrito, codificado. Mas, por exemplo, Paulo não disse que você é um anjo. Ele disse que somos tesouros em vasos de barro. No entanto, para mim, porque o espelho está brilhando, eu vejo claramente. Claro, somos anjos vivendo em um vaso de barro. Paulo não disse claramente o que aconteceu com Adão e quem era Adão. Ele simplesmente disse que o diabo veio para matar. Ele não disse isso, que o diabo veio para matar. E o que Paulo diz em Romanos 5:12, que o pecado entrou no mundo por um homem e nos matou. Um homem o quê? Ele nos matou. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. E esse homem o quê? Ele nos matou espiritualmente. E o que João diz sobre o demônio? Ele diz que o diabo vem para quê? Para matar. Bem, Paulo não conseguiu escrever isso de forma clara, mas como estou em outro momento, eles me levaram para o paraíso, para onde Paulo foi, eles me levaram, e lá eles começaram a me explicar todas essas coisas. Eu não estudo isso, eu não passo meu tempo estudando em uma sala, procurando revelação. Por exemplo, eu anotei aqui, diz, o espelho do outro, ele mostrou toda a verdade. Veja, quando esse espelho apareceu, essa revelação, os mistérios ficaram claros. Por exemplo, nós não dizemos Deus o abençoe, como dizemos? Por que dizemos? Porque o espelho fala claramente. E qual é o seu espelho? O Evangelho. Isso não foi escrito para os tempos antigos. O que existia eram as Escrituras. As epístolas de Paulo não foram escritas. As epístolas de Paulo estavam na mente de Paulo e em um papiro Lucas as escreveu. E portanto você não tinha o privilégio de dizer, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, porque isso estava em papiro e a imprensa ainda não havia sido criada naquela época. É por isso que ele estava vendo coisas obscuras. Mas então o que acontece? Que na época do construtor, na época do outro, a prensa tipográfica já havia sido criada. E todos têm suas Bíblias e têm o Evangelho. E agora é fácil para mim dizer, ok, procure em 1 Coríntios. Imediatamente você vai e procura e diz, está escrito lá, é verdade. E por que isso acontece? Porque agora vemos claramente, o espelho nos foi dado, está escrito, o espelho é claro. Ele diz isso aqui na palavra. E então, observe, nós, quando esse espelho começou a se revelar, mudamos a saudação. Espere, não diga aleluia, porque isso é como dizer, Pai, venha, e Ele já veio. Ele diz que estamos completos, então temos que dizer abençoado. Ei, nós não dizemos Deus o abençoe, dizemos abençoado. Não dizemos mais aleluia, dizemos Abba, Pai. Agora dizemos que com uma oferta Ele nos aperfeiçoou para sempre. Por quê? Porque Paulo disse que quando o perfeito viesse, haveria uma mensagem que falaria de perfeição. E quem fala sobre perfeição no mundo todo? Falamos que somos perfeitos, que somos completos, que não nos falta nada. Ei, quando o espelho claro veio, vimos onde Satanás estava, destruído. Entendemos que o pecado havia sido removido. Você sabia que Paulo escreveu que quando Cristo vier pela segunda vez, Ele virá sem relação com o pecado? E nós não temos relação com o pecado. Fazemos parte da vinda do Senhor que está sendo manifestada. Portanto, Paulo nunca mencionou inferno. Ele nunca mencionou. Parece que quando Paulo foi ao paraíso, ele procurou um lugar quente, ele procurou onde era quente, se havia uma parede quente, mas ele notou que estava tudo fresco. Parece que um anjo lhe disse, aqui não há fogo, mas aqueles que estão na terra dizem que há uma chama de fogo e é para lá que as pessoas vão. Bem, olhe, pode ser em outro lugar, mas aqui não há chama de fogo. Aqui o que há é glória, aqui o que há é bênção, aqui o que há são anjos de proteção.
E então entendemos a diferença entre Jesus de Nazaré e o ressuscitado. Isso nunca havia sido ensinado em 2000 anos. A diferença antes da cruz e depois da cruz. Pela primeira vez entendemos o que é eleição, predestinação. Entendemos o que é o filho da perdição. Entendemos que somos deuses. Entendemos a posição dos ricos. Você não precisa ter dinheiro no bolso para dizer que é rico. Você começa dizendo isso e então ele se manifesta, não é mesmo? Entendemos o relacionamento entre Adão e Satanás, o mistério da iniquidade. Entendemos a relação entre o Filho e o Pai, que eles são um só, mas em mistério sabemos que Jesus Cristo é Deus. O mistério foi esclarecido para nós. Agora Paulo diz que quando vier o que é perfeito, o que era em parte será desfeito. O que era em parte será eliminado. Você não precisará mais de profecia. Não é mesmo? Não precisa que lhe digam: veja, meu servo, o Senhor vai abençoá-lo grandemente, mas ele já me abençoou. Veja, o Senhor vai lhe trazer riqueza, mas eu já tenho tudo. Veja, o Senhor vai usá-lo grandemente, ele já está me usando grandemente. Nós sabemos, o que não aconteceu conosco? Eles nos deram um espelho transparente, não foi? Sinto muito pelo Pablo, mas ele estava andando com um espelho escuro, mas tinha que ser assim. Ele veio para lançar as bases. Ele não conseguiu convencer uma única pessoa. Ele morreu e disse: todos eles me abandonaram, todos eles. Você sabe o que é isso? Ele foi abandonado. Todos o abandonaram. Algumas pessoas me abandonam, mas há tantas que você nem percebe. Não é? Você nem percebe. Às vezes 2 ou 3 pessoas ficam chateadas e falam bobagens, e no momento você as vê se acalmarem, mas você não percebe isso. Porque já somos tantos sobre a face da terra, que esta palavra não há quem a pare. Digam: estou vendo claramente. Essa palavra é tão preciosa que vamos terminá-lo com a segunda carta aos Coríntios para ver o espelho novamente. Vamos ver o espelho brilhando, capítulo 3, versículo 18. 3:18. Diz, portanto, que todos nós estamos ali, portanto todos nós olhando a cara descoberta como num espelho a glória do Senhor. Paulo viu isso como um espelho, e como era o espelho de Paulo? Escuro. E ele viu muita glória, mas ele diz, era como um espelho, e não havia espelhos claros naqueles dias. Ele quis dizer isso quando disse: vejam, a glória que vejo é como um espelho. E entendemos que o espelho de Paulo era escuro. Então ele diz aqui, portanto, todos nós olhando a cara descoberta, como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E até ele via isso em trevas. Imaginem, agora estamos indo de glória em glória. Ouçam isso, e diz que quando vier o que é perfeito, conheceremos uns aos outros como fomos conhecidos. Quantos já se conheceram aqui desde antes da fundação do mundo? Não preciso ir para o céu para me conhecerem como eu era conhecido. Aqui na terra como eu era conhecido. Como um anjo, como eu era conhecido. Eu sei que meu nome está escrito antes da fundação do mundo. Quando você ouve as crianças em Cristo, elas dizem: irmão, venha à frente para que seu nome seja escrito. Você já ouviu isso? Se você aceitar o Senhor hoje, eles escreverão seu nome no livro da vida. E isso é porque eles estão vendo em trevas. Não há espelho ali. Imagine quando Paulo diz que os nomes já estão lá. Deus não está escrevendo novos nomes no livro da vida.
e menos deletá-los, porque há pessoas que dizem que eles apagam, depois que dizem para você vir para frente, eles escrevem, mas se você se comportar mal, eles apagam, eles têm borracha e tudo mais. Então eles veem Deus com um lápis grande, escrevem, apagam, ele se arrependeu, escrevem de novo. Se ele se comportou mal, apague. Esse Deus tem um caderno que está quase rasgando o papel, porque está apagando nomes. Mas não, seu nome, veja de antemão, sob o conselho predeterminado de Deus, Deus escreveu seu nome no livro dele, e o que ele escreveu lá, hoje se manifesta, e não há como tocar nesse livro, porque esse livro é sua vida. Ei! Pastor, se eu não for à frente, eles não escreverão o nome por mim, mesmo que você não venha à frente, seu nome ainda estará escrito lá. Você quer desprezar essa mensagem? Deus diz que você não entende, mas seu nome está lá. Espero que em outro momento ele entenda e perceba que eu pensei nele. Deus é misericordioso, não estamos ameaçando ninguém para que ele tenha medo. Já ouvi pregadores dizerem: olhe, irmão, venha à frente, porque da última vez que dei uma mensagem e uma certa pessoa não veio à frente, quando o irmão saiu para a rua, um caminhão passou, um carro passou e o atropelou e o matou, e ele foi para o inferno. Ei, que bagunça, isso não é nem um espelho brilhante, eu nem sei o que é isso, mas isso é um pote de grilos. Quando os escolhidos do Senhor são protegidos, quer o carro o mate ou não, seu nome está escrito no livro da vida. Deus o protegeu. Apóstolo, por que você fala assim? Porque eu tenho um espelho brilhante com luzes nele, como aqueles espelhos que as mulheres usam para ficarem bonitas, e na parte de trás tem uma lente de aumento que permite ver seus poros. Você pode ver seus poros ali. Bem, meu espelho é assim, eu vejo o evangelho claramente, eu o vejo claramente, eu o vejo de glória em glória, muito brilhante. Em seu nome, louvemos ao Senhor e agradeçamos a Ele. Fiquemos de pé.